Olá, meu quinto ano querido, tudo bem com vocês? Hoje a aula é de geografia. Hoje é dia 1º, né? 1º dia de dezembro. Vamos lá, meus amores, abrindo esse caderno que deve estar lindo. Temos um trato, deixei esse caderno lindão, lembra-se disso? Então, né? O caderno mais bonito do ano. As cidades brasileiras, abrindo na página 226. Então, vamos lá? Põe a data, né? Dia 1º de dezembro, 1/12, né? De 2020, as cidades brasileiras. Posso começar? Me acompanhe, então, tá bom? A modernidade que a indústria introduziu em nosso país vai além das mudanças que observamos até agora. Ela transformou um espaço predominantemente rural durante séculos em um espaço urbano. A indústria fez isso, porque as pessoas vão trabalhar nas indústrias, oferta de trabalho, né? E a indústria, ela fica onde? No campo? Não, né? Então, olha que interessante. Ou seja, hoje o Brasil é um país onde predominam as cidades. E o campo aparece como um espaço a serviço da cidade. Nas cidades, você já viu, é onde se concentra hoje a maior parte da população, além das atividades industriais e serviços diversos, como os equipamentos sociais necessários para a qualidade de vida dessa população, escolas, né, hospitais, transportes, moradias, rede de luz, água, esgoto, por aí vai, né? Porém, as cidades são diferentes entre si. Algumas têm praias, né? Camboriú, em Santa Catarina, por exemplo. Não, Santo André não tem praia. Outras estão em áreas montanhosas, né? Campos do Jordão, já foi para lá? Bem bacana, né? Campos do Jordão. Tem funções diferentes, como centros comerciais, Feira de Santana, na Bahia, centros industriais, Volta Redonda, no Rio de Janeiro, Tecnopolos, São José dos Campos, né, que também fica em São Paulo. Assim, há várias formas de classificar as cidades. Nós vamos dividi-las usando 2 critérios: seu tamanho e sua influência sobre outras cidades e regiões. Existem cidades que são muito influentes, elas influenciam ao seu redor, nas cidades vizinhas, até em outras regiões, tá bom? Bom, olha aqui um modelo de hierarquia urbana. Então, nós estamos vendo a metrópole, olha aqui a metrópole, né? Cidade média, olha aqui as cidades pequenas, certo? Tudo bem? Então, aqui são as redes, né, urbanas. Lá na página 227, olha aí. O gráfico, ele mostra o que chamamos de rede urbana, ou seja, as relações que se estabelecem no espaço geográfico entre as cidades para garantir a integração dos recursos sociais e econômicos de um país. Basicamente, é assim, olha, 3 tipos de cidades: cidade pequena, cidade média, cidade grande. Tudo bem? Vamos, então? Página 228, cidade pequena. Aquela que tem aí até 10.000 habitantes e equipamentos sociais mais restritos, como, por exemplo, 1 ou 2 escolas para atender o ensino fundamental e médio, poucos postos de atendimento de saúde, um núcleo comercial relativamente pequeno, uma agência bancária, uma loja para cada tipo de comércio. Essa estrutura urbana ocupa espacialmente, falando de espaço, uma pequena área. Exemplo, São Sebastião da Grama, São Paulo. A pergunta que não quer calar: quem nasce em São Sebastião da Grama é? Pensa aí, sabe? Quem nasce em Santo André é andreense. E quem nasce em São Sebastião da Grama? Fala aí. Não sabe? É gramense, né? Muito bem. Agora nós estamos vendo aqui, olha, a cidade, né? Uma visão, uma vista de cima, satélite, tá bom?
Estamos vendo, então, São Sebastião da Grama, certo? Quem nasce em São Sebastião da Grama, gramense, tá bom? É uma curiosidade. Cidade média tem mais de 200 mil habitantes e equipamentos sociais mais amplos, como, por exemplo, uma faculdade, um hospital, vários postos de serviços médicos, um comércio mais completo e com produtos mais sofisticados. Isso estende sua área espacial ou sua malha urbana. Olha aí, estendeu um pouquinho, né? Quando a gente fala de área espacial, de espaço, né? Um bom exemplo aqui é Jundiaí, certo? Olha aí, Jundiaí, São Paulo, não fica longe daqui, perto de Campinas. Ah, você quer saber quem nasce em Jundiaí? Essa é fácil, né? Olha aqui, né, a vista, né, de satélite. Quem nasce em Jundiaí é? Estou esperando. Jundiaiense, muito bem. Bom, outra curiosidade, né? Cidade Grande, página 230. Tem mais de 500 mil habitantes e todos os recursos sociais disponíveis no país. Várias universidades, hospitais especializados, centro de serviços de saúde distribuído pelos bairros, várias redes bancárias, vários pontos comerciais, produtos culturais extensos, cinemas, teatros, museus. Sua malha urbana é mais extensa. Olha um exemplo aqui, né? Sorocaba. Posso te dar outro exemplo de cidade grande. Santo André, cidade grande, né? Você quer saber quem nasce em Sorocaba, o que que é? Ih, você vai errar. Quem nasce em Sorocaba, olha aqui a vista de Sorocaba, a vista do satélite. Claro que essas linhas aqui não são satélite, essas são marcações feitas para estudo, tá bom? Muito bem. Quem nasce em Sorocaba é sorocabano. Acertou? Legal, né? Bom, continuando, então, algumas cidades, né? Página 231. Algumas cidades grandes têm características especiais. Elas comandam o processo produtivo e distribuem funções para cidades vizinhas. Isso é ser influente, tá bom? Acabando por integrá-las a um conglomerado maior. A metrópole, cidade-mãe, tem um poder tão grande, uma oferta de serviços tão extensa, que acaba influenciando, o nome é polarizando, cidades grandes, médias e pequenas, uma região inteira, ou até todo o território nacional. Bom, olha aqui, né? Estamos vendo, olha que interessante esse mapa, né? Aqui é a região metropolitana de São Paulo. Olha que interessante. Essa região aqui, olha, nós estamos vendo São Bernardo do Campo, Diadema, São Caetano do Sul, ó. Aqui, lembra que eu já falei? Ó, parece uma girafinha, né? São Paulo, capital, né? Se fizesse um olhinho aqui, ficava uma cabeça de uma girafa, né? O pescoço, né? Enfim, Santo André, a nossa cidade, olha, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Suzano, olha só, né? Mogi das Cruzes, Guararema, Santa Isabel, Guarulhos, certo? Aqui você pode observar, quem gosta de mapa, pode ir olhando, né? Olha, Cotia, né? Barueri, enfim, né? Tem aqui Mairiporã, legal, né? Então, nesse mapa aqui, a gente está vendo, né? A região metropolitana de São Paulo. Tudo bem? Aqui a gente vê, né? O norte, o sul, o nordeste, o noroeste, o oeste, o sudoeste, tá bom? Bom, Santo André está pertinho aqui, ó, da capital, né? Por isso que nós fazemos parte da região metropolitana, né? Muito bem. Exemplo, a região metropolitana de São Paulo é a maior e mais importante do país. A gente está falando de influência, né? Ela é a mais importante do país, influencia o país inteiro. Observe que ela integra o município de São Paulo, que a gente está vendo aqui, ó, e outros municípios, formando a Grande São Paulo.
Porém, nosso país, ela não é única, né? Há mais de 22 dessas regiões, só que essa é a mais importante e a maior, tá bom? Mas existem também, ó, mais 22 dessas regiões, só que elas não são tão importantes nem maiores do que a região metropolitana de São Paulo. Essas cidades são complementares entre si. Por exemplo, as pessoas de cidades pequenas migram para continuar seus estudos na cidade que tem faculdades ou universidades. Então, ela vai para média, para grande. As pessoas que precisam de um médico especialista vão procurá-lo na cidade grande. Quem precisa de um equipamento de precisão vai comprá-lo na cidade grande. Assim, elas criam entre si uma rede de relações para atender às necessidades da população. Você sabe que o Brasil é um país grande, com uma grande população, mas não tem condições de atender a todas as necessidades de todas as pessoas. Por isso, as políticas públicas criaram uma hierarquia, uma graduação entre as cidades para implementar um desenvolvimento menos desigual. Uma curiosidade, né? O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, criou para o Brasil a seguinte classificação de cidades: metrópole global. Tem forte influência econômica, tanto nacional como internacional. Então, é uma metrópole global. Estamos falando aqui, ó. Ela influencia tanto nacional como internacional, certo? Então, é uma influência tanto nacional como internacional. Coordena a economia mundial e irradia o progresso tecnológico por todo o planeta. São Paulo, capital, é um exemplo. Rio de Janeiro também é capital, certo? Então, é uma metrópole, São Paulo, né? A cidade de São Paulo é uma metrópole global. Rio de Janeiro também. Metrópole nacional é aquela cuja área de influência abrange todo o território nacional. Quer ver um exemplo? Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Ela tem uma grande influência, mas nacional, certo? Dentro do nosso país. Metrópole regional, agora a gente está falando de região, é aquela cuja área de influência abrange uma região, certo? Por exemplo, Belém, no Pará, tá? Abrange aí uma região do país. Capital regional é aquela cujo espaço de influência é menor, embora concentre uma área regional, tá bom? Exemplo aqui, Sorocaba. Centro regional é diretamente influenciado pela capital regional, porém concentra cidades vizinhas. Um bom exemplo aqui, existem vários. Anápolis, em Goiânia. Olha a imagem. Observe no mapa abaixo a rede urbana brasileira apontando as áreas de influência no país. Então, nós estamos vendo nesse mapa da página 235, né, grandes metrópoles, e observe novamente, né, olha a concentração, principalmente aqui na região sudeste, né, onde estão os estados de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, né? Então, a região sudeste, Espírito Santo, isso. E a região sul também, e o litoral aqui do Nordeste, né? Você observa também. Aqui a gente está vendo Manaus, né? Se destaca também, mas a grande concentração é aqui, ó, na região sudeste, tá bom? São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, tá? São os estados da região sudeste. Região sul também, a gente vê, olha aqui, né? Os estados aqui da região sul. E aqui, né? No Nordeste, tudo bem? Diálogo com o texto, página 236. Vamos lá, queridos. Quais as mudanças que as indústrias provocaram na paisagem urbana? Bom, as indústrias, primeiro que teve o êxodo rural, que é a saída das pessoas do campo para a cidade em busca, né, de uma vida melhor. As indústrias oferecem emprego à cidade de uma maneira geral,
oferece melhores oportunidades de emprego para a pessoa viver. A pessoa precisa ter um emprego, né? E a paisagem urbana, o que aconteceu? Concentrou, né, um grande número aí de pessoas, aí a gente tem menos natureza, né, paisagem natural. Então, existem várias possibilidades de resposta aqui. Eu vou te dar o exemplo de uma, certo? Quais as mudanças que as indústrias provocaram na paisagem urbana, retirada da vegetação natural e construção de fábricas, prédios, casas, né? Mais pessoas morando nas cidades, tá? Tem vários aqui. O crescimento urbano está relacionado ao aumento da população? Justifique sua resposta. E aí, o crescimento urbano está relacionado ao aumento da população? Claro, né, meus amores? Sim, porque as pessoas migram, elas saem, né, do campo para os centros urbanos em busca de novo emprego, moradia e outros serviços para uma vida melhor, em busca, às vezes, de tratamento médico, tá? Lembrando que você pode sempre pausar a aula quando for necessário, tá bom? Capricha aí. Põe um certinho de verde, claro. Como as cidades podem ser diferenciadas? Então, a gente acabou de ver que as cidades podem ser diferenciadas a partir de seu tamanho e de sua influência com as outras cidades, né? De acordo com o texto lido, qual a importância das metrópoles, né? As metrópoles têm um poder maior, uma oferta de serviços mais extensa, que acaba influenciando cidades grandes, médias e pequenas, uma região inteira ou até todo o território nacional ou global, hein? Tipo São Paulo, que a gente acabou de ver, certo? Cidade, não confunda. Nós moramos no estado de São Paulo, a capital do nosso estado também se chama São Paulo, ok? Certinho de verde aí. A modernização, urbanização, o progresso, página 237. Coloque a data aí, hoje é dia 1, né? Dia 1º de dezembro. A modernização produzida pelo processo produtivo industrial, sem dúvida, nos trouxe muitas coisas boas, como você observou. Melhorou e expandiu recursos como redes de eletricidade, criou formas de integração entre várias regiões do país, aumentou o nível de empregos, tornou mais necessários o acesso à educação e saúde e, sobretudo, nos deu o conforto de viver em cidades, né? O conforto. Mas esse processo também trouxe muitos problemas. Para construir toda a infraestrutura necessária ao processo produtivo, muitos investimentos foram feitos, o que acarretou menos recursos para o atendimento social e, consequentemente, maior desigualdade social. As cidades ampliadas para receber as indústrias e cada vez mais pessoas passaram por muitas transformações, mudando constantemente as funções de vários bairros e equipamentos mais antigos, destruindo patrimônios históricos e ambientais, diminuindo as áreas verdes. Vimos, né, patrimônios históricos, né? Enquanto nos países mais ricos a urbanização ocorreu lentamente, há mais de 200 anos, apoiada na acumulação de riqueza e no planejamento segundo as necessidades da indústria, em países como o nosso, que receberam as multinacionais há apenas 70 anos, esse processo foi acelerado e sem planejamento. As precárias condições de vida no campo e o aumento da população promoveram o êxodo rural. Vindas de todos os lugares do país, ao chegar à cidade, nem todas as pessoas conseguem emprego, faltam moradias, falta transporte, ônibus, né, muito lotados, né? Essas pessoas vão para as cidades, só que a cidade não consegue absorver. É aí que começam esses problemas, né? Faltam moradias, falta transporte, áreas inteiras não têm saneamento básico,
não há assistência social para atender a todos, escolas, médicos, né? Fila para ser atendido, às vezes demora meses para ser atendido no hospital. Assim, a cidade não consegue absorver toda a população de forma satisfatória. É o que chamamos de caos urbano. Então, vamos lá. Caos urbano. As pessoas saem do campo e vão para essas grandes cidades em busca de uma vida melhor, né? Elas querem educação, querem escola, hospitais, emprego. Aí, o que acontece? Muitas pessoas e a cidade não consegue absorver essas pessoas. Então, vai faltar moradia, vai faltar transporte, né? Quando eu falo transporte, os ônibus demoram, vêm lotados, filas nos hospitais. Então, acaba acontecendo o que chamamos de caos urbano. Isso acontece na capital de São Paulo? Acontece sim, certo? Isso reflete, né? Isso tudo se reflete no espaço da cidade, não só na capital de São Paulo, tá? Observe algumas imagens cotidianas, as pessoas que vivem em grandes centros urbanos. Então, a gente vê isso, essa paisagem aqui, essa imagem é do nosso dia a dia. A gente vê, né, a comunidade, né? Antigamente nós chamávamos de favela, agora a gente vai chamar de comunidade, certo? Mas pessoas vivendo aqui de uma maneira muito precária, e aqui a gente já vê, né, as pessoas vivendo melhor. São as desigualdades sociais, né? Então, quem vive em grandes centros urbanos já se acostumaram com essas imagens. No Rio de Janeiro, como em muitas outras cidades, podemos observar a segregação espacial na cidade, a separação, né? Provocada pela desigualdade na obtenção de moradias. De um lado, podemos observar a parte moderna da cidade, verticalização, os prédios, né? Vias de acesso em várias direções, estrutura elétrica e de saneamento, né? Amplas, né? Equipamentos de educação e saúde. Ao lado, construções caóticas, vias de acesso, olha aqui, interrompidas, falta de estrutura elétrica e de saneamento, falta de equipamentos como escolas e centros de saúde, certo? Desigualdade social grande. E nós nos acostumamos a isso, né? Não poderíamos. Bom, será que é só esse o problema? Olha aí, né? Vimos isso, né? Recentemente, né? Na TV, nas imagens. Nas cidades, são comuns também as enchentes produzidas pela impermeabilização dos solos urbanos com estradas, onde não há escoamento para as águas das chuvas. Aliado a isso, temos os rios poluídos por lixo e esgoto, provocando seu assoreamento. O que é assoreamento? O seu leito vai diminuindo com esses depósitos, porque o lixo vai pegando espaço do leito por onde a água corre. Aí, dá certo. Pancadas de chuva, né? Muita chuva em pouco tempo, não absorve, né? O que acontece? As enchentes, tão comuns, né? Outro problema, também comum, congestionamento. Olha aí, né? Outro problema comum é o congestionamento no trânsito de veículos, provocando não só a dificuldade de mobilidade, né, de ir e vir, mas também com a intensa queima de combustíveis, a produção do fenômeno do efeito estufa, né, aumentando a temperatura do planeta, que vem elevando as temperaturas globais. Em várias grandes cidades, durante o inverno, ocorre a inversão térmica, processo em que o ar frio fica estacionado sobre a cidade, sem ventilação e provocando no ar o acúmulo de partículas poluentes. Olha aí, né? Poluição no ar. Grande parte das cidades brasileiras não tem um sistema de esgoto e tratamento de água eficiente e utiliza para captar seu esgoto o rio da cidade, contaminando suas águas e transformando-o em um rio morto. Olha aí o rio, né? Morto. O esgoto, né? É despejado nele. Olha só, né? E lixo também, né? Olha só quanto lixo.
Falando em lixo, hein? A quantidade de população e o aumento cada vez maior do consumo produz outro grave problema urbano, o acúmulo de lixo. Por isso que é tão importante reciclar, né, o lixo. Ele faz proliferar insetos, ratos, etc., portadores de muitas doenças graves para a população. Algumas pessoas fazem de sua coleta um trabalho para poder sobreviver. O sistema de esgoto nas cidades brasileiras está há 2 séculos atrasados. Vou repetir, tá? O sistema de esgoto nas cidades brasileiras está há 2 séculos atrasados. Século, período de 100 anos. 2 séculos, 200 anos atrasado, né? Bacana isso, né? E a gente vê os políticos falando tanto, né? Que vai melhorar isso, aquilo. Por isso que é importante escolher bem os candidatos. Vocês ainda são crianças e ficar de olho, né? Porque se a gente não fiscaliza, há desvio de dinheiro e as coisas, olha aqui, ó, 200 anos, sinal que muitas gerações aí de políticos não se preocuparam com isso, né? Bom, nós, população, precisamos nos preocupar. Enquanto a gente não se preocupar com isso, ninguém vai se preocupar, tá bom? A população tem que se preocupar. Agora imagina, né, na cidade, tantos problemas a gente viu, e as pessoas que precisam, né, de ajuda, portadoras de necessidades especiais, como que elas ficam nesse cenário todo, hein? Vamos pensar um pouquinho sobre elas? A importância da acessibilidade para a inclusão de pessoas com deficiência física. O direito de ir e vir. Acessibilidade. Gente, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Pensa nas nossas calçadas, pensa na sua calçada, na calçada do seu vizinho. Daria para uma pessoa que usa cadeira de rodas andar? Precisamos melhorar muita coisa, né? Então vamos lá, olha. Um aspecto que deve ser revisto tanto nos espaços urbanos como no rural é a acessibilidade das pessoas com deficiência para que possam viver de forma independente e para serem incluídas na vida social. Entretanto, a conscientização social e mesmo a legislação sobre esse assunto em nossa sociedade é pouco difundido, apesar de extrema importância. Aquilo que eu acabei de falar, né? Enquanto a população não se preocupa, os políticos não vão se preocupar. Quando nós nos preocuparmos, aí eles vão se preocupar, porque a gente vai começar a cobrar certas coisas, tá bom? E nós queremos ser cidadãos. E o cidadão, ele não se preocupa apenas com ele mesmo, ele se preocupa com os demais. Graças a Deus, né? A gente pode correr, saltar, pular, mas tem pessoas que não podem e elas também têm esse direito de ir e vir. Será que nós estamos assegurando a essas pessoas esse direito? Pensa aí. Pessoas com necessidades especiais, né? Pode ser um cadeirante, pode ser uma pessoa que perdeu a visão. Então, troca de ideias. Converse com os colegas e professor. Quais as iniciativas necessárias para que essa inclusão aconteça? Primeira coisa é a gente se preocupar com isso, certo? As pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida têm acesso fácil e seguro aos transportes públicos? Pensa num cadeirante que precisa pegar ônibus. Bom, você vai pensar primeiro, ele saindo da casa dele, né? Pelas calçadas até chegar ao ponto de ônibus. E os ônibus, né? Aqui em Santo André, nós temos ônibus que são, assim, adaptados para cadeiras de roda, mas não são todos. Eles demoram muito, né? Tanto é que quase é raro você ver um cadeirante no ponto de ônibus, porque a mobilidade não é pensada para eles também. As nossas calçadas, olha aqui na terceira, né, bolinha? As nossas calçadas são apropriadas para atender as pessoas com deficiência física? Eu vou até além disso. Pessoas de idade, terceira idade,
É comum, às vezes, uma pessoa mais idosa andando na calçada, ela cai. Enfim, as nossas calçadas, elas precisam, gente, melhorar muito para todos, né? Para cadeirante, para pessoas com necessidades especiais que não enxergam, por exemplo, idosos. Então, né? Como pode ser garantido os direitos de ir e vir dessas pessoas através de leis? Os nossos direitos são garantidos através da lei. E quem faz lei? Político. E quem pressiona o político? A população. Voltamos para o início, né? Qual que é o início? Iniciativa necessária. A população se preocupar com isso e exigir isso, certo? Bom, leia a charge e responda. Ela está falando sobre o êxodo rural, né? Olha só, ele está saindo, né? Da zona rural, do campo, ele está saindo, né? Ele está, olha, o sonho dele é ter água, chuva, ele está fugindo da seca, né? Ele quer, olha, a intenção é arrumar um trabalho, viver melhor. Você pode observar que ele tem pouca coisa, né? Não tem nenhuma malinha, é uma trouxinha mesmo, né? Ou seja, a pessoa sai, milhares de pessoas como essa, elas saem, elas abandonam, né, esses locais e vão para as cidades. E aí acontece também o caos urbano. O que precisa ser feito? O Brasil, vamos voltar de novo aos políticos, né? Nós deveríamos investir no Brasil, em todas as áreas, para que as pessoas que moram nesses locais também pudessem sonhar com uma vida melhor, certo? Então, a gente precisa investir muito no nosso país. Primeira coisa é a gente parar, pensar nisso. Segundo, acabar com a corrupção, porque tem muito desvio de dinheiro. O Brasil é um país rico, mas bilhões de reais são desviados para contas de pessoas que deveriam investir no nosso país, porque esse dinheiro é nosso, não é delas. É roubo, sim, um dos piores que existe, porque corrupção na política, desvio de dinheiro, você está desviando dinheiro de hospital para pessoas doentes, desviando de escolas, dinheiro de merenda escolar. Precisamos acabar com tudo isso, meus amores, senão nosso país não vai para frente. Como? Sabendo votar e ficando de olho, cobrando, né, o político, cobrando. E não é assim, o presidente, não. Vamos começar pelos prefeitos, prefeitos e vereadores, né? Vamos começar por eles, tá bom? Continuando, então, de acordo com o texto lido, que assunto é ilustrado na charge? Bom, o assunto aqui é o êxodo rural. As pessoas saem do campo para a cidade em busca de uma condição melhor de vida. Olha, ele está sonhando aqui, né, com uma vida melhor, com emprego, né, com água, né, fugindo da seca. Põe certinho, bem bonitinho aí, tá bom? A partir do texto Modernização, Urbanização, Progresso, escreva uma informação que corresponde a cada resposta apresentada no diagrama. Então, olha que diferente. Agora você vai fazer aí, você vai colocar uma frase, uma informação que corresponda ao que está escrito no diagrama, na cruzadinha. Então, A, êxodo rural, B, patrimônios históricos, C, conforto, D, efeito estufa, E, caos urbano, F, acúmulo de lixo. Vou dar exemplos, faça aí diferente, tá bom? Então, olha aqui, né? A, êxodo rural, pessoas que saem do campo para viver nas cidades. Êxodo rural, tá bom? Pode fazer diferente. B, patrimônios históricos, né? Bens materiais ou imateriais, que possuem importância cultural e histórica para a sociedade. C, conforto, né? Bem-estar material, conforto. É um bem-estar material, comodidade, né? Conforto. D, aquecimento térmico da Terra, que é o efeito estufa, né? Efeito estufa, aquecimento, aumento da temperatura do nosso planeta. E, deixa eu achar o E aqui. Opa, A, B, C,
O E mesmo. E, caos urbano, né? Falamos sobre isso, quando a cidade não consegue acolher, absorver as pessoas vindas de outras regiões. Aí a gente tem, né? Enfim, um caos, né? Um colapso nos transportes, demora para vir ônibus lotado, filas em hospitais, né? Enfim, não dá para acolher as pessoas, dar emprego para todo mundo, muitos vão para o emprego informal, passam aquele sonho, né, que a gente viu na charge, a pessoa está sonhando, ele está buscando uma vida melhor, mas nem sempre ele consegue isso. Na maioria das vezes, na cidade precisa de estudo, de qualificação, mão de obra qualificada. E a grande maioria dessas pessoas não tem isso, certo? Então, eles acabam indo para os trabalhos informais, passam necessidades. É isso mesmo. F, vamos para F, acúmulo de lixo, né? Por favor, vamos lá, né? Não jogue lixo na rua, na calçada. Vamos fazer a reciclagem, né? Já viu aí os problemas, né? Então, acúmulo de lixo, problema grave dos centros urbanos. Pode fazer diferente, pode colocar um certinho bem bonito também, tá bom? Urbanização, desafio final, retratar a sua cidade, né? Proposta, representar a cidade em que você mora, estabelecendo relações com os aspectos urbanos, sociais, ambientais, culturais e uma proposta para melhorar sua cidade. Desenvolvimento da proposta, pesquisar em diferentes fontes sobre os seguintes aspectos, né? População, área, localização, meio ambiente, abastecimento de energia, meios de distribuição, meios de transporte, meios de comunicação, serviços de educação e saúde, patrimônios históricos e culturais. Bom, eu fiz aqui o início, tá? Para você começar. Depois você vai fazer isso daqui, ó. Uma proposta para melhorar a sua cidade. Então, isso é com você, tá bom? Eu coloquei aqui algumas informações sobre Santo André. É um município da região do ABC, possui uma área total de 175.782 quilômetros quadrados e uma população estimada, segundo o IBGE, de 721.368 habitantes. De onde foram tirados esses dados? Aqui, ó, coloquei a fonte aqui, se vocês quiserem, né, checar. A vegetação predominante no município é a Mata Atlântica, concentrada principalmente nos parques e em áreas de preservação ambiental. Grande parte da população do município descende de imigrantes, né, espanhóis, italianos, né? Porém, não se deve desconsiderar a história paulista anterior à imigração, com formação de origens portuguesa, indígena e africana. Por fazer limite com várias cidades do ABC paulista e com a capital do estado de São Paulo, a cidade foi obrigada a implantar um variado sistema de transporte coletivo e de comunicações, certo? Se quiser fazer diferente, pode fazer diferente também. O que eu quero que você faça agora? Isso daqui. Uma proposta para melhorar sua cidade. Depois de tudo isso, e aí? Você tem alguma proposta para melhorar Santo André? Ah, você não mora em Santo André, você quer fazer sobre São Caetano? Então, você pesquise os dados da sua cidade, tá bom? São Bernardo, pode fazer diferente, tá bom? Eu coloquei aqui para vocês verem mais ou menos como é, não tem muito espaço aí no caderno, mas você pode fazer diferente, fazer aí outras pesquisas também. Mas não se esqueça disso, olha, uma proposta para melhorar sua cidade. Isso é muito importante, tá bom? Uma proposta para melhorar sua cidade. Bom, meus amores, qual é a lição depois de tudo isso? Verificar se todas as lições foram realizadas. Não deixe nada em branco. Responsabilidade. Estamos finalizando o nosso caderno. Veja aí se você não deixou nada em branco, tá bom? Meus amores, essa é a nossa aula de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, gente.